Bom dia! Dá um bom dia para quem está do seu lado aí. Fala assim, bom dia. Que bom que você veio. Hoje estamos encerrando a nossa série Família Campeã. Onde estão as famílias campeãs aqui? Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios 12, do 14 ao 20. E hoje nós não teremos nenhum duelo. Tivemos vários duelos. Amor contra frieza, egoísmo, paz ou brigas. Mas hoje a nossa mensagem é sobre ouvir o técnico. Amém? Cada um na sua posição. Então abra comigo em 1 Coríntios 12, do 14 ao 20. Vai passar também no telão, você pode acompanhar comigo. Hoje meu tocador aqui está diferente. Ó, palmas aqui pro meu tocador novo. Gente, o PC é guitarrista, mas hoje ele está aqui cobrindo o pastor João. Vamos lá. 1 Coríntios 12 diz assim, 14 ao 20. Pois o corpo não é feito de só uma parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Amém? Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua semana, na sua vida, faça sentido, que você possa aprender e multiplicar e usar essa palavra no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o objetivo dessa mensagem hoje é nos mostrar que uma família poderosa nasce quando cada um ocupa o seu lugar certo. Mas o seu lugar certo ouvindo o técnico. Quando nós vemos essa passagem que nós lemos, eu falo tanto Carlos na minha vida. Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo. E ele nem está aqui agora, tá vendo? O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que, se você for pegar o contexto histórico, a igreja de Corinto, ela era uma igreja extremamente talentosa. Ela era uma igreja onde havia dons espirituais, havia conhecimento, havia talentos, mas também havia competição. Porque se não houvesse competição, Paulo não precisaria escrever essa carta para os coríntios. Uns queriam ser superiores, outros se sentiam inferiores. Alguns queriam aparecer, outros mais, outros menos. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa ilustração do corpo para trazer um princípio extraordinário para essa igreja. Ele compara a igreja com o corpo. O olho enxerga, o ouvido ouve, os pés sustentam, as mãos trabalham. E assim ele fala que cada parte, como nós sabemos, do corpo tem uma função diferente. Mas nenhuma delas é desnecessária. Todas são importantes tanto quanto. Amém? Nenhuma consegue substituir a outra. Por isso, assim como família, nós também somos um corpo. Amém? E assim Paulo afirma que cada um foi colocado exatamente no seu devido lugar. Não foi acaso, não foi cultura, não foi aparência, foi um propósito de Deus. Cada um no seu devido lugar. Amém? Essa verdade não serve apenas para a igreja, mas ela serve também para a família. Cada um no seu devido lugar. Porque antes de criar reis, antes de estabelecer tronos, governos, antes de estabelecer sacerdotes, Deus estabeleceu uma família. Amém? Fala assim, família. Família. Amém? E quando nós pensamos em uma família, jamais podemos pensar em uma bagunça emocional. Precisamos pensar em um ambiente de ordem, amém? De responsabilidade, de honra, de amor, de princípios, de propósito. E Deus continua agindo nas famílias. E o que a gente precisa entender é que há uma desorganização em alguns times familiares,
Porque os papéis estão invertidos. Sabe? Há pais tentando viver como filhos. Há filhos querendo ocupar o lugar dos pais. Há casais competindo entre si. Há pessoas defendendo direitos. Eu tenho direito, mas esquecendo das suas responsabilidades. E assim, as famílias vão ficando cada vez mais caóticas. E a casa vai perdendo o seu rumo. Mas hoje Deus quer reorganizar as famílias dessa casa espiritual. Amém? Porque famílias fortes não acontecem por acaso. Famílias fortes elas acontecem de uma forma intencional. Amém? Imagine se no nosso time, na nossa seleção, o goleiro resolvesse jogar. Imagine se o zagueiro resolvesse defender. Eu não sei se o zagueiro defende. Ele defende? Poxa, então ele está no papel certo. Tá vendo como é que eu entendo de futebol? Se o atacante resolvesse defender. Aê! Imagine! Quem finaliza resolve fazer um outro papel. E quem defende resolve fazer outro. Teríamos um caos completo. Então, nós sabemos o resultado quando os papéis estão invertidos. Mas hoje Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. Amém? Cada papel alinhado ao seu propósito. Cada família estabelecendo um propósito divino na terra, mas organizada. Amém? Amém? Deus vai organizar posições. Deus vai curar relacionamentos. Deus vai restaurar funções hoje, em nome de Jesus. E Ele vai te lembrar que ninguém vive sozinho. Nós somos um corpo. Amém? E eu quero compartilhar alguns pontos com você nessa manhã. E o que nós precisamos aprender hoje para ouvir esse técnico. Gente, nós temos um técnico. Quem é seu técnico? Quem manda nessa casa? Quem está dando ordens nessa casa? Então, Josué 24:15, nós vamos ler, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler todos juntos? Porém... Amém? Deus precisa ser o técnico. Nenhuma seleção entra em campo sem liderança. Pode ter os melhores jogadores do mundo. Pode ter os melhores e mais caros jogadores. Mas se não tiver ninguém comandando, se não tiver ninguém vendo o jogo de um novo ponto de vista, se não tiver alguém treinado para reorganizar, o que acontece? O jogo é um fracasso. E é assim que acontece em algumas famílias. O técnico, gente, ele enxerga a partida inteira. O jogador, ele enxerga o quê? Aquilo que ele tem que fazer. Quem defende, defende. Quem já ataca, ataca. Quem faz meio de campo, faz meio de campo. E está tudo certo. Mas é assim que nós precisamos entender. Nós enxergamos o presente, mas Deus, que é o nosso técnico, Ele vê o futuro. Amém? Nós vemos as emoções, mas Deus vê as consequências. Nós vemos os desejos, mas Deus vê os destinos que Ele vai formar em nós. Por isso nós precisamos que Ele seja o técnico não somente da nossa vida, mas também da nossa casa. Amém? Por isso, a maior decisão de uma família não é onde eu vou morar, que carro que eu vou comprar, onde eu vou investir, onde eu vou estudar. Não. A maior decisão de uma família é quem governa essa casa. Quem governa essa casa? Quem governa essa casa? Porque se alguém governa... Se alguém deixa de governar, uma lacuna está sendo formada e outra coisa governará. Se Deus não governa, o orgulho vai governar, gente. Se Deus não governa, a cultura mundana vai governar. Se Deus não governa, as redes sociais vão governar, vão discipular os seus filhos, vão instruir os seus filhos. Se Deus não governa, as feridas vão governar. Se Deus não governa, o dinheiro vai governar. Se Deus não governa, o medo vai governar. Porque toda casa tem um trono. Toda casa tem um altar que precisa de um governo. E eu quero te perguntar, quem está sentado hoje no governo da sua casa? O orgulho, a ferida, o medo, a desorganização?
que está sentado. Josué, ele entendeu isso. Quando todo Israel estava dividido entre vários deuses, ele fez uma declaração que atravessou os séculos e nós dizemos até hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava, gente, apenas falando de religião, não. Josué aqui estava estabelecendo um governo. Ele estava dizendo: olha, eu e a minha casa temos um Deus, temos um Senhor, e nós nos submetemos e servimos a Ele. Amém? Ele estava dizendo assim: na minha casa, Deus tem a última palavra. E é disso que nossas famílias precisam. Amém? Casas onde qualquer um toma decisão é uma casa de caos. Nós precisamos pensar e refletir quando vamos tomar algumas decisões. O que Deus pensa sobre isso? Eu gosto muito de falar assim: no meu lugar, o que faria Jesus? No meu lugar, o que faria Jesus? Às vezes eu vou mandar um áudio, aí eu falo assim: não, no meu lugar Jesus não falaria isso, deixa eu mudar. Vou lá, apaga. Quem pegou, pegou. Sabe por quê, gente? A opinião pode mudar, a cultura muda, as tendências mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então nós cremos, nós nos fundamentamos num Deus imutável. Nele não há sombra nem variação de dúvida. Então se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou que você e a sua casa servirá ao Senhor, fique tranquilo. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Pode demorar o tempo que for. Você e a sua casa servirão ao Senhor e eles serão alcançados para a glória de Deus. Sabe por quê, querido? Uma casa onde as pessoas não ouvem o técnico, onde as pessoas não ouvem a Deus, qualquer voz um pouquinho mais alta comanda, direciona. E eu tenho uma aplicação prática para nós nessa manhã. Antes de decidir, pergunte: esta escolha honra a Deus? Essa escolha fortalece minha família? Essa escolha protege o nosso futuro? Essa escolha nos aproxima ou afasta do nosso propósito? E eu quero declarar sobre a sua vida que a sua casa Deus voltará a ter um lugar central na sua casa. Amém? Nenhum lugar será vazio, não. Será ocupado pela presença de Deus. Que toda aquela confusão será silenciada hoje, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus voltará a ter autoridade na sua casa. Porque a última palavra vem do seu Deus. Amém? Aleluia! Nós ouviremos o técnico. Amém? Diga assim: eu ouvirei o técnico. Já viu? O técnico fala alguma coisa com o jogador vai lá e faz tudo diferente. Aí o técnico está na entrevista: pois é, eu fui lá, falei, eu instruí, mas a pessoa foi lá, fez tudo diferente. Assim é Deus com a gente. Nos instrui e a gente vai lá e faz tudo ao contrário, faz tudo errado. Tudo de qualquer jeito. E daí fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse jogador? Bota ele no banco um pouquinho. E às vezes a gente está no banco e não sabe por quê. É porque a desobediência tem reinado no nosso coração e nós não temos ouvido o técnico. Então que hoje você tenha um coração obediente ao Senhor. Amém? 1 Coríntios 12, 21 diz assim: o olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça aos pés: não preciso de vocês. Vamos ler todos juntos? O olho... 2, cada integrante tem uma missão insubstituível. Existe algo lindo no futebol. Sabe o que é, gente? Nem todos aparecem, mas todos são importantes. Sabe o que? Ninguém levanta a taça sozinho, não. Tem um time jogando, tem uma seleção jogando. Sabe? Aquele que recuperou a bola, aquele que atacou, aquele que defendeu, todos são importantes. Sabe por quê? Porque a vitória é sempre coletiva. A vitória da igreja é a vitória do reino de Deus. A vitória da sua família é a vitória da igreja. Por isso, famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. Por isso, Satanás tenta tanto contra as famílias. Ele tenta lançar um pai contra o filho contra o pai, espírito de confusão, de fofoca, de maledicência. E coisas mínimas viram um grande oceano. E assim é na nossa casa.
Cada um tem um papel importante, cada um tem uma missão que é insubstituível. O pai não substitui a mãe não substitui o pai. Os filhos possuem responsabilidades, os avós possuem influência. Cada um no seu papel, cada pessoa carrega uma missão. O problema, sabe o que é? É quando nós começamos a confundir a função com a importância. Há pessoas que acreditam que servir menos significa valer menos. E nunca é isso. Na família de Deus, funções são diferentes, mas valor é igual. Todo mundo é importante para Deus. O que prega, o que segura a placa, o que traz a água, o que está lá na mini power servindo com as crianças. Cada um no seu papel tem a sua função. Cada um no corpo tem a sua função. E cada um tem uma missão aqui insubstituível. Não existe melhor nem maior. Existe cada um com o seu valor. Amém? Porque hoje você está nessa posição e amanhã você pode estar em outra. Por isso, quem cozinha está servindo, gente. Quem trabalha está servindo. Quem ora está servindo. Quem aconselha está servindo. Quem cuida está servindo. Quem protege está servindo. O reino de Deus nunca mediu grandeza pela visibilidade. Isso é coisa de homem. Jesus lavou os pés dos discípulos e mostrou que servir continua sendo a posição mais elevada do reino de Deus. Amém? A posição mais elevada. Famílias adoecem quando começam a disputar posições em vez de cumprir propósitos. Muitas casas estão cansadas porque uma pessoa está tentando fazer o trabalho de 5 pessoas. E ela se sente o quê? Sobrecarregada, esgotada. Aí os filhos se acomodam, casamentos desequilibrados. Não podemos inverter os papéis. Não podemos inverter as posições. Amém? Quando cada um faz a sua parte, ninguém precisa viver no limite. Temos famílias vivendo quase esperando a última gota porque não estão ocupando os seus devidos lugares. Estamos no limite de um transbordar, no limite de uma confusão, no limite de um divórcio, no limite de uma separação, no limite de uma briga. Quando cada um faz a sua parte, não precisamos viver no limite. E temos mais uma aplicação prática para nós hoje. Perguntas: tenho facilitado ou dificultado a vida da minha família? Tenho servido ou apenas exigido? Tenho ajudado ou apenas cobrado? Tenho honrado ou apenas reclamado? Famílias fortes são construídas por pessoas que assumem responsabilidades e não apenas direitos. Direito todo mundo tem, mas responsabilidade todo mundo tem também. E nós precisamos entender isso. E não nos abstermos disso. Porque muitos querem direito, eu tenho direito. E a sua responsabilidade, você tem cumprido? E a sua responsabilidade, você tem feito? Aquilo que é a sua missão, aquilo que é seu papel, você tem feito? Gente, cobrar direito é muito fácil, assumir responsabilidade ninguém quer. Hoje estamos vivendo em uma sociedade superficial em compromissos e responsabilidades. As pessoas moram juntos e não querem casar. As pessoas alugam um carro porque é mais fácil, se eu não gostar eu devolvo. As pessoas não querem mais comprar casa. Não, eu faço assim e está mais fácil. Ninguém quer ter compromisso com nada. Mas hoje Deus vai restaurar isso em nós, amém? Eu quero declarar que Deus vai restaurar a honra, o respeito, a cooperação dentro da sua casa. Que cada pessoa encontrará novamente a sua função, seu propósito e a sua alegria em servir, em nome de Jesus. Aleluia. Chega de viver no limite. Chega de viver quase a última gota. Lá em casa eu falo assim, ou a gente vive bem ou a gente não vive. Não tem escolha, a gente vive bem e pronto. Porque eu não vou divorciar, não vou separar, então eu tenho que resolver. Né? Então, a gente vai resolver. Nem que seja uma noite inteira, uma semana inteira, um mês inteiro, mas a gente vai sentar e vai resolver. Amém?
Efésios 6, do 1 ao 4, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor. Quando alguém sai da sua posição, toda a família sente. Esse é o ponto número 3. Existe, gente, uma verdade no futebol que poucos percebem. Você nunca nota um jogador quando ele faz exatamente aquilo que ele deveria fazer. Mas você sempre vai notar quando ele abandona a sua posição. O time inteiro vai sentir. Ah lá, não está marcando. Até a gente que está de fora sabe. Não está fazendo o seu papel. Não está no lugar que deveria estar. Não está atacando, não está defendendo. A gente sabe quando a pessoa não está no papel dela. E assim também é na nossa casa. Quando um lateral não recompõe, o zagueiro fica sobrecarregado. Isso aqui está escrito aqui, porque eu não entendo de futebol. E na família acontece a mesma coisa. Quando um pai se omite, gente, isso aqui eu já entendo. Alguém tenta ocupar um espaço. Quando uma mãe carrega tudo sozinha, a alegria desaparece e fica apenas o cansaço da mãe carregando tudo nas costas. Quando os filhos não assumem as suas responsabilidades, os pais envelhecem mais rápido. Quando o marido e a mulher deixam de caminhar como uma equipe, a casa inteira sente a instabilidade. Sabe? Problema nunca fica restrito a uma pessoa. Toda a família paga a conta. A conta de luz não é de um, a conta de luz é do todo. Todo mundo usou, todo mundo tomou banho, todo mundo usou, todo mundo acendeu a luz ou apagou a luz, carregou o telefone. A conta é da família. Por isso que Deus estabeleceu responsabilidades. Não para prender ninguém, mas para proteger todo mundo. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, mostrando exatamente que a família ali estava desorganizada. Ela precisa de um equilíbrio. Os filhos devem honrar os pais, sim, esse é o maior mandamento com promessa. E os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. É terrível o pai que fica provocando o filho. Sabe o que isso é? Infantil. Pensa se eu vou provocar minha filha, se eu vou competir com a minha filha. Não, o meu papel é amar a minha filha. O meu papel é ensinar, discipular, ensinar no caminho. Falar, filha, você vai ser muito melhor que eu. Aquilo que eu não vou conseguir fazer, você vai conseguir. A Bíblia nunca coloca o peso, gente, sobre apenas um lado. Ele chama todos para a maturidade. Todos para assumir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vivemos uma geração que gosta de perguntar, quem errou? Mas Deus prefere perguntar, qual a sua responsabilidade? Enquanto nós procurarmos os culpados, pouca coisa vai mudar dentro da nossa casa. Sabe por quê? Todo mundo tem alguma culpa. A culpa nunca é 100% do outro. A história não é 100% de uma pessoa. Sempre tem dois lados, assim como uma moeda. Quando assumimos a nossa responsabilidade, o nosso papel, tudo começa a ser restaurado. Amém? Talvez Deus hoje está dizendo para alguém aqui, pare de esperar o outro a mudar primeiro. Seja você o primeiro a mudar. Que a mudança comece em você, que a mudança comece em nós. Volte hoje para a sua posição, para a sua responsabilidade. Volte hoje para o seu lugar, para o seu chamado dentro da sua casa. Porque alguém sempre precisa iniciar a reconstrução, a reparação e a restauração. Alguém tem que sempre que dar o primeiro passo. Veja isso. Há pessoas tentando controlar aquilo que Deus nunca lhes entregou. E abandonando exatamente aquilo que Deus colocou em suas mãos. Há pais querendo controlar cada detalhe da vida adulta dos filhos. Ai, socorro. E filhos querendo governar a casa. Cônjuges tentando controlar um ao outro. Gente, controle nunca foi sinônimo de liderança. Liderança é influência, controle é insegurança. Aquele que tenta ser controlador, ele é inseguro. Agora, se eu sou segura, eu exerço influência. Filha, olha, eu te dou a liberdade disso, e eu confio em você para fazer isso.
eu estou influenciando ela para aquilo que eu quero que ela faça. Amém? Toda omissão carrega uma sobrecarga. E toda sobrecarga, cedo ou tarde, produz um desgaste. Por isso, hoje faça uma oração. Peça ao Senhor onde você abandonou a sua função, onde você tem carregado o peso que não é seu, onde você precisa voltar para o lugar onde Deus preparou para você. Famílias saudáveis não vivem competindo. Famílias saudáveis vivem cooperando. Amém? Cooperando. Fala assim, eu serei um cooperador, uma cooperadora da minha família. E eu quero profetizar que toda omissão será transformada em responsabilidade. Todo desgaste terá lugar ao desequilíbrio. E Deus restaurará papéis, autoridade e maturidade dentro da sua casa hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Chega de viver no limite. Chega de competição. Gente, lá em casa eu não compito com nada. Jamais eu competi. Eu deixo as compras lá para o Carlos carregar todo sozinho. Afinal, ele é o homem da casa. Você carrega o peso. Eu deixo lá eu chego as minhas sacolas, deixo lá na entrada do carro assim, ó. Ele vai ter que estacionar aqui, então ele vai ver essa tanta sacola que ele vai subir, vai saber que é nossa. Gente, para. Deixa seu marido ser marido. Deixa sua esposa ser esposa. Eu vou carregar porque tô aqui forte. Não, eu não. Carrega você que é o homem. Ó, Mel, deixa tudo aí que papai leva. Não é burro de carga não, é cada um na sua função, no seu papel. Ele é muito mais forte que eu, tem muito mais músculo que eu. Então ele tem que carregar. Consertar carro, não levo mesmo. Ele que leva para mim o meu carro. Ele entende muito mais que eu, cada um no seu papel. Cozinhar, ele não cozinha, porque não sabe também. Eu que vou lá e faço. É isso, gente. Se cada um entender onde precisa ficar na sua posição. Gente, 90% das brigas terminam. 90% dos conflitos se resolvem. Deixe-se ser esposa, deixe-se ser marido, deixe-se ser filho. Não assuma responsabilidades que também não são suas. Cada um no seu papel, porque nós somos um corpo. Amém? Somos um corpo, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Somos um corpo e nós precisamos de ajustes o tempo inteiro. Tocador, você lembra daquela música antiga? Vamos ver se esse tocador vai tá no naipe de 8h30. Vamos ver se ele sabe. Essa mesmo. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vou substituir o pastor João. Conta pra ele não. Ele sabe tocar as antigas também. Aleluia. Pode vir 8h30, tá? Tá liberado. 4 e último ponto. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Amém? Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Obedecer às estratégias de Deus é o caminho da vitória. Ponto 4. Amém? Nenhuma seleção conquista uma Copa apenas porque possui talento. Talento ganha partida, mas disciplina ganha campeonatos. Nós precisamos saber isso. O que faz um time se tornar campeão?
O treino, a correção, a obediência, a repetição, a humildade para aprender. E no reino de Deus também é assim. Não existe família forte sem princípios. Deus nunca nos prometeu famílias perfeitas. Não prometeu. Mas Ele nos prometeu sustentar-nos, andar conosco. Amém? Se nós obedecermos a palavra dEle. A palavra do nosso Deus. A estratégia do céu, gente, ela nunca muda. Ela sempre vai continuar a mesma. Amor, perdão, reconciliação, honra, serviço, generosidade, santidade, oração. A comunhão, unidade. O técnico, ele não tem lero-lero não, gente. Ele continua com a mesma mensagem. Ele continua com a mesma forma de trabalhar. Esses princípios, eles parecem simples. Mas esses princípios é exatamente aquilo que sustenta uma casa por décadas. O problema é que nós queremos colher resultados extraordinários, vivendo princípios opcionais. Isso não vai funcionar. Não existe colheita sem plantio. Não existe paz sem perdão. Não existe unidade sem humildade. Não existe legado sem obediência. Por isso, o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalham os que edificam. Ele não diz que as pessoas não trabalham, elas trabalham, constroem, se esforçam. Mas havia uma ausência. Deus não estava no centro. E Deus precisa ser o centro do seu lar. É possível nós construirmos uma casa linda sem ela ser um lar. É possível nós conquistarmos um patrimônio extraordinário sem construir relacionamentos. É possível nós crescermos financeiramente absurdamente, mas emocionalmente todo mundo em frangalhos desmoronando. Mas quando Deus é o fundamento, até as tempestades fortalecem a estrutura. Já pensou nisso? Uma tempestade vai fortalecer a estrutura. Ela vai mostrar quem está firme e quem não está. Quando a onda vem, quando o terremoto vem, a gente vê aquilo que era abalável e aquilo que era inabalável. Nós não conseguimos gerar grandes mudanças sem tomarmos pequenas decisões. Pequenas decisões, grandes mudanças. Amém? Famílias fortes são construídas nas pequenas escolhas diárias. Não é quando você fica rico, não é quando você compra casa, não é quando você constrói aquilo que você queria. Não, famílias fortes são construídas no amor, na reconciliação, no perdão, na honra, no serviço, na oração, na intimidade, na santidade. É assim que famílias fortes são construídas. Amém? E é assim que Deus transforma as nossas casas. Não apenas através de grandes milagres, mas através de hábitos santos que nós possamos desenvolver. Amém? Fique de pé nessa manhã. E essa semana eu quero te propor que você ore alguns minutos pela sua família. Que vocês conversem, que vocês peçam perdão rapidamente, que vocês celebrem as pequenas vitórias, que vocês leiam a palavra juntos, que vocês criem memórias espirituais. Gente, eu tenho várias memórias espirituais com a minha filha. Ela entra no carro, ela sabe que nós temos que orar. Nós não saímos sem orar. Ela vai para a escola, ela vai me dar um beijo e eu oro por ela. Ela vai dormir, ela não dorme sem eu orar por ela. Às vezes eu chego, ela fala assim: estou te esperando só para você orar por mim. Isso são hábitos espirituais que criam memórias espirituais. Sabe por quê, gente? Ela vai esquecer muitos presentes que eu dei para ela. Muitos. Mas ela nunca vai esquecer o ambiente espiritual que eu estou fazendo ela crescer. Isso jamais ela vai esquecer. Por isso nós precisamos nos posicionarmos hoje. Amém? E nós chegamos ao final dessa série. Durante 4 semanas Deus falou conosco. Amém? E nós teremos a partir de hoje famílias transformadas. Porque famílias poderosas não é uma família sem problemas. É a família que decidiu não enfrentar problemas sem Deus. Eu só vou enfrentar os meus problemas com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Todos nós vamos hoje nos unir. Vamos nos unirmos
contra tudo aquilo que o inferno tem levantado sobre a nossa família. E nós vamos pedir ao Senhor restauração, bênção, favor, perdão, reconciliação, amor, domínio próprio. O fruto do Espírito precisa reinar na sua casa. Amém? Então levante a sua mão agora.